Tem Flamengo e Racing hoje, 21 horas, no Maracanã, partida válida pela 5ª rodada do Grupo A da Libertadores da América. Depois do empate entre Alcas e Nublense, a classificação está até mais tranquila e o rubro-negro pode até respirar um pouco mais aliviado. E aí, o que o time do São Paulo precisa fazer para vencer a equipe argentina de Fernando Gago? Vem comigo que depois da vinheta eu te conto. Vamos falar de tática? Bom, gente, antes da gente dar sequência, eu quero pedir aquele tradicional like e também quero pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Não esquece de deixar o like porque isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Se puder, também ativa o sininho da notificação aí para você ser notificado quando chegarem os vídeos. Isso também ajuda no engajamento do canal e também ajuda o canal a crescer. Fechou? Bom, os times se enfrentaram dia 4 de maio e agora, 8 de junho, um mês depois praticamente, voltam a duelar. Vamos falar um pouquinho de como é que o Flamengo pode fazer para ganhar esse confronto. Vamos direto ao assunto, sem muita enrolação. E bom, então pré-jogo de Flamengo e Racing, Maracanã, 21 horas. Como é que estava o Racing em 4 de maio? O sistema de jogo era o 4-3-3 e algumas vezes 4-2-3-1. O time era o 14º colocado do campeonato, não vencia 5 jogos, era o 9º em gols marcados, a 6ª pior defesa, e tinha a maior posse de bola do Campeonato Argentino, com 60,7%. Essa é a equipe do Fernando Gago. E agora, em 8 de junho, como é que está? Bom, a equipe piorou sua colocação na tabela. Está em 17º lugar, 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. É bem verdade que está invicto a 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Mas desde que enfrentou o Flamengo, teve 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Nesse período, sofreu 9 gols. Marcou 10. É a pior defesa do campeonato argentino. Isso mesmo, gente. É a pior defesa do campeonato argentino. É o 7º em gols marcados. Continua com a maior posse do campeonato argentino, agora um pouquinho a menos, quase empatado com o River, que é o 2º. O Matias Rojas retornou ao time no último jogo contra o Banfield, na vitória de 2-0. Mas o clima é totalmente de fim de festa. O jogador provavelmente não vai ficar no clube, já tem um monte de propostas, inclusive de clubes brasileiros, Corinthians, Botafogo. O contrato termina agora no dia 30 de junho e o clima é total de fim de festa. A média de idade da equipe é de 28,8. O Fla é 26,5, uma equipe mais de 2 anos mais jovem. Bom, como é que o Flamengo vai para esse jogo? O Flamengo vai para esse jogo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Matheus França, Arrascaeta, Gerson e Pedro. O Gabigol, o Everton Ribeiro não treinaram, não estão à disposição, não estarão nem relacionados para essa partida. Eu coloquei aí como 4-2-3-1, mesma formação que o Flamengo usou contra o Vasco. Mas a gente também pode interpretar essa formação como um 4-3-3. Eu vou te explicar por quê. Quando o Flamengo está iniciando suas construções, quando o Flamengo está iniciando as suas jogadas, a estrutura básica é essa. O Pulgar um pouco mais baixo e o Gerson e o Thiago Maia também. E aí a gente pode observar muitas vezes no jogo contra o Vasco, o Arrascaeta e o França meio que por trás assim do Pedro. Nesse 4-3-3, como é que o time vai atacar? Como é que o time vai chegar em último terço? Acredito que não vai haver uma mudança muito grande em relação ao que já tem acontecido nos últimos jogos. O Arrascaeta vai ser esse cara central, uma espécie de coringa, que vai estar sempre buscando onde a bola vai estar, sempre se aproximando da zona da bola. Então, a bola estando do lado esquerdo, a gente vai ter esse triângulo com o Gerson, Pedro e Ayrton Lucas, e o Arrascaeta vai se juntar ali para fazer um quarto jogador para gerar superioridade numérica e para fazer as tabelas. Quando a bola estiver do lado direito, ele vai vir aqui para esse lado direito trabalhar com o Matheus França, com o Thiago Maia, com o Wesley. Então, ele vai ser esse cara com muita liberdade, como foi contra o Vasco, em que fez uma ótima partida, né? O Gerson, quando a bola estiver do lado direito, vai acabar vindo bastante para ser esse cara do centro do campo, como ele foi no gol contra o Vasco. O Pulgar fica sempre nessa base da jogada. Ele é o cara que fica ali alinhado com os zagueiros, escolhendo por onde o time vai progredir e também fazendo esse balanço defensivo, sempre tentando fazer os saltos de pressão, as coberturas, para poder recuperar a bola quando o time perde. Isso também com o auxílio luxuoso do Thiago Maia, que tem sido muito importante sem bola e que também salta muito bem pressão e faz muito bem essas coberturas. No momento defensivo, eu destaquei aí o Pulgar.
o Sampaoli encontrou uma dinâmica interessante que pode se tornar um padrão. Estou curioso para ver se vai se tornar um padrão. Que é o seguinte: o Wesley é um atleta que joga muito espetado, muito lá com o pé na linha e bastante adiantado, às vezes quase na última linha, dando profundidade mesmo para a equipe. E aí o que acontece? Para ele ter que voltar tudo isso, percorrer o campo quase todo, para estar rapidamente como esse cara na última linha, do lado direito do campo, fica complicado. Qual a solução que o São Paulo achou? Trazer o Pulgar, que já está mais próximo dessa última linha, que está mais recuado no campo de jogo, para fazer esse zagueiro pela direita e o Fabrício Bruno ocupar o lugar do Wesley. E isso, gente, é só em transição, é só enquanto o time está voltando para marcar, quando o time está descendo o bloco de novo. Depois, no segundo momento, a gente vai olhar como é que acontece. E aí, o Flamengo fica nesse 4-3-3 com o Wesley fazendo essa segunda linha. E aí, quando o time entra em organização defensiva, a estrutura é essa aqui. O Wesley volta para a posição de lateral direito, o Pulgar volta a ser esse cara central na segunda linha, com o auxílio do Gerson e com o auxílio do Thiago Maia. E aí, quando o time baixa um pouquinho mais o bloco, a estrutura usada contra o Vasco foi esse 4-3-3. Qual é a ideia do São Paulo? É ter um time mais pronto para contra-atacar. Com 3 jogadores um pouco mais adiantados, quando você rouba a bola, você conecta rápido e o time chega mais rápido na baliza do adversário. A ideia é essa. E faz sentido. Só que o futebol é um cobertor curto. Quando você marca 4-3-3, você deixa exposta a lateral do bloco. Então, contra um time como o Racing, que é um time que gosta de atacar por fora, isso pode ser um pouco perigoso. Um pouco arriscado. Vamos ver o que vai acontecer no campo de jogo. Agora a gente vai olhar um pouquinho das imagens do Racing e seus problemas defensivos. Como que o Flamengo pode balançar as redes do time argentino. Vamos lá. Bom, então, sabe aqueles problemas que a gente tinha identificado há um mês atrás, quando o Flamengo enfrentou o Racing lá na Argentina? Bom, aqueles problemas continuam lá. O time não mostrou quase nenhum tipo de progresso. Acho que até regrediu. O time não mostra evolução e continua apresentando os mesmos defeitos, os mesmos problemas. Por exemplo, a bola parada, que continua sendo marcação individual e os adversários acabam sempre conseguindo pelo menos finalizar, botar a cabeça na bola, né? Quando não fazem gol, como fez o Flamengo, não de cabeça, mas numa jogada ensaiada. A questão da marcação individual é que ela é muito manipulável. Qualquer bloqueio, qualquer tipo de ação mais orquestrada, mais organizada, qualquer jogada ensaiada, como o Flamengo fez contra o Racing lá no jogo em Avejaneda, é passível de destruir essa marcação, de torná-la completamente frágil, vulnerável. E aí o time do Racing sofre bastante com esse tipo de lance. Olha só. Apontei aqui para vocês a marcação individual, né? Tá vendo? E aí os adversários sempre conseguem cabecear, sempre conseguem finalizar. Que é uma jogada de diagonal longa, e o Racing às vezes fica muito desprotegido nessa jogada de diagonal longa, de bola, cruzamento do lado oposto. Olha só esse 3 contra 3 aqui, olha. Bastante arriscado, né? Pouca gente protegendo esse tipo de jogada. E aí, se o adversário consegue vencer esse duelo, botar a cabeça na bola, é situação de perigo. O Flamengo pode se aproveitar. O Fabrício Bruno tem feito isso bastante e pode usar, enfim, com o Pedro, com o próprio Gerson, e machucar o Racing dessa forma. E aí uma outra situação que eu tinha apontado também, quando os times se enfrentaram um mês atrás. Como o Racing acaba errando passe bobo em zonas perigosas, em que se você perder a bola, pode gerar um contra-ataque e pode acabar gerando um gol. É uma situação de finalização. E assim, são passes em que os jogadores nem estão tão pressionados assim e acabam falhando. O time parece psicologicamente bastante frágil e acabam, para a gente falar um jargão do futebol, entregando o ouro, entregando a paçoca com muita frequência. Olha só. E aí faz esse cruzamento lá na segunda trave e consegue incomodar bastante a equipe do Racing. A impressão que eu tenho é que o Flamengo evoluiu bastante nesse mês, conseguiu contornar seus problemas, parou de tomar gol bobo, como tinha tomado contra o Botafogo, contra o Maringá, contra o Internacional. O time se consolidou, corrigiu seus erros, corrigiu seus problemas, mas o Racing parece que não foi no mesmo caminho, não. Olha aí, mais uma jogada de bola parada, tem finalização.
e mais um erro de passe e mais um contra-ataque. É recorrente, é um padrão. Olha só, isso aqui inclusive dá em gol, ó. Sim, pessoal, a gente está vendo mais um lance de escanteio de bola parada em que o adversário consegue finalizar e quase marcar um gol. É impressionante. E sim, novamente a gente está vendo uma jogada em que o atleta perde a bola de uma forma bastante, assim, boba, inocente, sem estar tão pressionado assim e tome contra-ataque. Então, são situações que o Flamengo pode se aproveitar. Não só pode, como deve, né? E aí acaba não dando em gol. Mas é sempre esse sofrimento. Olha só, mais um passe bobo errado, mais uma situação de transição, mais uma situação de contra-ataque. E o time acaba sofrendo muito com isso. Passe cavado, acho que também não vai dar em gol. E no fim das contas acaba até tendo mais sorte do que juízo, né? Bom, gente, minha avaliação sobre esse jogo é essa. Tá aí o pré-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal. Comenta aqui quando você acha que vai ser o jogo. Obrigado pela audiência mais uma vez. Tamo junto. Aquele beijo e eu fui.